Bom dia, eu me chamo Daniele Caro e este perfil tem a finalidade de lermos Espiritismo juntos, todos os dias um pouquinho. Juntarmos duas grandes paixões, que é o hábito da leitura, criarmos o hábito da leitura através desta doutrina de amor que tanto amamos. E as obras escolhidas para dar o pontapé inicial neste projeto são os livros da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E o primeiro livro desta obra é o livro Nosso Lar, e é nele que nós estamos trabalhando. E já estamos no capítulo 18. Então, sem delongas, vamos dar uma recapitulada e já começarmos a leitura do nosso livro. André Luiz se viu desencarnado, no umbral, sem entender muito o que estava acontecendo. Passou 8 anos naquele sofrimento, pediu socorro, foi socorrido por Clarencio, foi levado à cidade espiritual, à colônia do Nosso Lar, fez um tratamento, está se recuperando, já está quase que plenamente recuperado, pediu para trabalhar, né? Teve alta, né? E foi morar com Lísias, né? Lísias que é muito mais que um enfermeiro que o acompanha, já é um grande amigo, tanto que o convidou para ir morar em sua casa. André Luiz conheceu Dona Laura, que é a mãe do Lísias. Bom, se tá chegando hoje, volta nas lives anteriores, toma conhecimento do que já aconteceu até aqui, que essa história vale a pena ser lida, ser estudada, ser vivida. Para nós que estamos começando no nosso conhecimento da doutrina, é uma história que nos ensina muito e nos comove e nos toca também. Então vamos lá. Capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Então aqui a dona da casa, quem é? Dona Laura, né? E nós terminamos o capítulo anterior, André Luiz chegando à sua nova casa, à sua nova morada, que é a casa de Lísias, conheceu Dona Laura, as irmãs de Lísias, e eles terminaram o capítulo anterior fazendo a oração, né? Aquela oração que acontece em nosso lar sempre no final ali da tarde. Então, depois dessa oração, Dona Laura serviu a refeição, né? Que André Luiz está explicando aqui que eram caldos reconfortantes, né? E frutas que eram de um sabor assim fluídico, né? Isso que ele está querendo explicar, que era muito gostoso, né? Que era diferente. E aí ele estava ali fazendo sua refeição e Dona Laura, percebendo a surpresa de André Luiz, explicou que em nosso lar haviam sim residências em que quase não se fazia alimentação, mas eram em áreas, né, dos ministérios mais elevados, vamos lembrar,
que em nosso lar tem 6 ministérios, 4 ministérios que ligam nosso lar com a crosta terrestre, 2 ministérios que ligam a planos mais elevados. Então, nesses ministérios que são, né, de trabalhadores do nível um pouquinho mais desenvolvido, vamos colocar desta forma, eles já não necessitam de alimentação nenhuma, né? Mas nesses outros ministérios, onde trabalham mais com essas massas mais pesadas, esses trabalhos mais pesados, mais ligados à assistência, a umbral, por exemplo, né? Precisa sim, demanda sim de uma alimentação ainda um pouco mais materializada, porque eles despendem muita energia, né? Energia mais materializada necessita de uma alimentação um pouco mais materializada. Mas vamos com calma que nós vamos entender tudo isso no decorrer do tempo. Isso, porém, ponderou uma das jovens, uma das irmãs de André Luiz, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Então, a irmã de André Luiz está explicando que os outros também alimentam-se, mas não é com este tipo de alimentação que eles estão usando. Estou explicando que vão diferindo de ministério para ministério, conforme as necessidades de cada trabalhador, né, de cada serviço que executa. Isso que ela está explicando aqui para André Luiz. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, né? Então, André Luiz ficava observando tudo aquilo que eles estavam explicando para ele, achando tudo incrível e diferente. Ansioso de explicações imediatas. Sorriam todas da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração de graxa e de óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? E aí tem uma nota do autor espiritual que diz que cibo significa sustento e alimentação. Ai, desculpa que eu tô gripada. Uma irritação da garganta, tudo que tá molhando. Então, o que Dona Laura tá dizendo pro André Luiz? André, fica tranquilo. Eu sei que tu tá curioso, mas o que tu precisa entender agora é que o real alimento que move as criaturas é o amor. O restante está diretamente relacionado, o tipo de alimentação está diretamente relacionado ao nível de materialização, a condição em que aquele espírito está vivendo, né?
Então vai precisar, conforme a necessidade dele, ele vai precisar de um tipo de alimentação e de outra. E o que isso importa para nós aqui? Que precisamos começar a pensar no desprendimento da alimentação como um objeto de desejo. Porque sim, se precisamos ter responsabilidade ao alimentarmos, precisamos também entender que é só um alimento físico, né? Então, toda assim, esta pompa que por vezes colocamos, né, naquele prato sofisticado, ou achamos que precisamos disso ou daquilo, né? Níveis da importância que são desnecessários e que no fundo nós sabemos que são desnecessários, porque aqui nós entendemos que o que importa, o verdadeiro alimento é o amor. Só que, claro, ainda é muito distante para nós, né? Vivermos de amor, não é bem neste sentido, mas sim, conforme formos evoluindo, formos andando nessa nossa escala evolutiva e espiritual, o desprendimento da alimentação física é cada vez maior. É isso que nós precisamos ir entendendo aqui. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo-me a satisfação íntima, Lísias interveio acentuando: tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção. A exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Então, Lísias fez comparações desde o verme, né? O que o verme precisa? Da terrinha ali. Depois, o que o grande animal precisa? Dos vegetais, o bebê do seio materno, né? E eles, desencarnados, precisam de uma alimentação bem fluídica, porque o corpo, o perispírito, né? Bem... nosso corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, né? Mais fluídico, não necessitando de uma alimentação pesada, necessita desta alimentação mais fluídica. E segue a leitura. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque no fundo o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. A dona Laura está insistindo aqui no amor, vamos entender. Todos nós movemos nele e sem ele não teríamos existência. Então a dona Laura está insistindo que é importante saber essas questões de alimentação, mas que não devemos esquecer que o principal veículo de alimentação é o amor. E aí o André Luiz vai dizer: extraordinário. Aduzi comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias, atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprendemos, mas dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal,
patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Então, a mãe de Lísias está agora argumentando por que ela está insistindo que o amor é o principal alimento. Né? Que quando Jesus diz amai-vos uns aos outros, que ele também estava querendo dizer que a caridade, né? Que a gente vai entender mais tarde que a caridade é a base de tudo, mas não aquela caridade puramente material, mas que sim, nos amarmos, cuidarmos um dos outros, e tudo isso que ela citou aqui é o que alimenta a nossa alma, que é um alimento tão essencial, tão importante quanto a alimentação física, como a entendemos. Isso que ela vem abrindo aqui, né? A nossa linha de pensamento, a nossa linha de raciocínio, ela está querendo abrir os olhos de André Luiz e os nossos também para a importância, né, do amor como alimento do espírito, do ser. Recordei instintivamente as teorias do sexo largamente divulgadas no mundo. E adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou: e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas compreensão. Então, André Luiz lembrou aqui da teoria, né, da questão do sexo como a problemática de manifestações, né, humanas, e como o sexo ditaria a personalidade, né, os atos do ser humano, né? Então, André Luiz se recordou disso no momento em que Dona Laura vinha trazendo o amor como alimento essencial, né? A não ser a comida física, mas sim o amor. André Luiz se recordou dessa teoria que ele estudou na Terra, né? E aí Dona Laura disse que a questão não é esse amor que ela está falando aqui, não é relacionado somente a sexo. Que sim, que como encarnado, sexo é um veículo, né, de condução de energias essencial, mas que não é essencial puramente como ato, né, e sim como veículo, como ferramenta entre dois casais. Mas que, vamos simplificar, mas que para resumir, o amor entre o casal é muito mais importante do que o sexo, do que o ato sexual em si, né? Então, ela volta a dizer que o amor, né, é o que nutre a energia ali, a relação, a união daquele casal, tá? Vamos com calma, para podermos digerirmos isso tudo, porque é muita informação. Eu sempre aconselho, a nossa intenção aqui é fazer uma leitura não superficial, eu não diria dessa forma, mas não é um grupo de estudos, então a gente não temos a pretensão de nos aprofundarmos. Tem diversos estudos na internet, nas casas espíritas, né, sobre o livro Nosso Lar e sobre toda a obra de André Luiz.
Então, eu aconselho que quem ficar interessado, que busque esses diversos grupos, né? Mas aqui a nossa ideia é fazer uma leitura que a gente possa ter um entendimento inicial, né? E depois cada um vai fazer desse conhecimento o que, né, for mais interessante para si. Vamos lá então. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou. Judite é uma das irmãs de André Luiz, né? Vamos lá. Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba disso. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem partes e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir no meio da jornada. É preciso muita identificação com a fé sobre-humana para viver o homem ou a mulher solitários no mundo. Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Então, o que Judite quis dizer para André Luiz? Quis explicar que na vida terrestre, né, existem vários tipos de relações. Almas gêmeas, almas afins, almas irmãs, né? Podemos usar vários tipos. E que a gente precisa uns dos outros para se desenvolver. Porque a gente não veio para a Terra para comer, né? Vamos amadurecer espiritualmente, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós não reencarnamos para vir comer feijão com arroz. A gente reencarna para evoluir espiritualmente. E a gente vai evoluir através dos outros, das relações com os outros. E evoluir para o bem através do amor. É isso que esse capítulo está nos dizendo, né? E aí a Judite fala no final do parágrafo que sozinho é muito difícil do espírito conseguir evoluir, né? É preciso de muita fé, como ela diz aqui, uma fé sobre-humana para viver o homem ou a mulher solitários no mundo. Então a gente precisa de amor dos outros, né? Desde que nasce a gente precisa do amor da mãe, do pai, de alguém que nos cuide. É um veículo essencial. Por isso, e aí Lísias disse, viu? O que Jesus quis dizer quando não só de amor vive o homem? Não só de pão vive o homem, desculpa. Não é uma frase de efeito para a gente postar no Instagram. É uma verdade absoluta, né? A gente precisa começar a amadurecer, né? Tirar aquela sensação de que tudo que é religioso fica no campo do lúdico, da história de conto de fadas e começar a trazer a espiritualidade para as nossas vidas, né? Para a nossa vida real, para a nossa vida aplicar em nossas vidas. Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Então, aí tocou a campainha. Vamos ver o que vai acontecer. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Receberam visitas de 2 rapazes. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Então receberam visitas, amigos, né? O Estácio e o Polidoro, que trabalham no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa.
Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças Lacínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia, até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Então, Lacínia é uma jovem, uma moça, uma jovem senhora, não sabemos ainda, mas é alguém que Lísias vai encontrar no campo da música. Então, o que tá dando a entender? Que eles vão sair, né? Os amigos foram buscar Lísias para sair no campo da música. Olha que interessante. E a dona Laura diz, vocês trabalharam bastante hoje, né? Não percam o tempo de vocês e vão desfrutar. Né? Olha que legal, eles vão sair. E a Lacínia é alguém que Lísias vai encontrar. E aí, porque ela disse, eu vou ficar com o André, ele ainda não pode sair com vocês, mas eu vou ficar com ele. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu. Não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda. Não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Então, o André Luiz disse, Dona Laura, não se incomode por mim. Vá, né? Vá com eles ao campo da música, ao entretenimento, ao show. Vamos pensar assim, já que falaram em música, talvez seja um show. Que eu fico, né? Fico sozinha. E ela disse, não, eu não posso ir também. Porque estou com uma neta, quer dizer, tem mais uma neta que está na casa. Eu estou com uma casa que voltou da terra há alguns dias, né? A neta está na casa dela. Então aí saíram todos e ficou a dona Laura, o André Luiz e a neta na casa. E aí vai terminar o nosso capítulo dizendo assim, dona Laura dizendo, vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas. O pábulo sublime dos corações. O pábulo, aí tem uma nota espiritual, que significa alimento. Então, o amor é o pão divino das almas, o alimento dos corações. E assim termina a leitura do capítulo 18, né? Que é amor, alimento das almas. Então vamos ficar com essa reflexão da importância dos alimentos, de todos os tipos. Primeiro, para revermos a relação que nós temos com a alimentação física, que sim, para nós encarnados é de extrema importância, e saindo do campo do que é certo, do que é errado, né? Isso os profissionais podem nos dizer, mas da nossa relação com a quantidade, do que nós precisamos, do desprendimento que nós temos que começar a praticar com a alimentação física. Comer sim, com prazer, observando, né, apreciando os sentidos que nós temos, porque se nós temos os sentidos do paladar, né, do sentir cheiro, do olfato, é porque nós precisamos usar, devemos usá-lo, ninguém não se defende aqui, né, que não se deva apreciar, mas é diferente de cultuar, né, beirando ali uma exacerbação, né? Enfim, este o primeiro alimento. E depois o alimento, o pão da alma, né? O amor, que é a relação com os outros. O amor
com as outras pessoas, a forma como conduzimos o nosso dia a dia, primeiramente os nossos lares. Não esqueçamos que é primeiro em nossos lares, né? Com a gente mesmo. E finalmente com o restante do mundo, né? Das pessoas, dos meios sociais em que convivemos. Obrigada por hoje, gratidão à espiritualidade que nos acompanha. Permaneçam conosco, agora e sempre, que assim seja.